Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha história relacionada a bem-estar, a sintomas físicos e a forma e a saúde. Então, tudo começou na minha infância, que eu sempre passei mal, sempre me senti mal e nunca entendi exatamente o que era. Meus pais me levavam no médico e ninguém nunca sabia de nada. Os pediatras sempre diziam que eu estava bem e que tudo estava correndo bem e que era uma criança saudável. Então, assim, a base da minha alimentação quando eu era criança era glúten, danoninho, danete, biscoito recheado, cheetos, fandangos e comida feita no óleo vegetal de soja. Então, era sempre coisa muito ruim, né? Então, eu fiquei, sempre passava muito mal, tinha muito sintoma gastrointestinal, vomitava bastante, tinha bastante diarreia e às vezes me provocava anorexia. Começava a ficar sem querer comer um tempo porque eu ficava assim meio com medo de passar mal. E aí quando eu fiquei com uns 10 anos, eu comecei a amenizar esses sintomas e eu passei a não vomitar mais, eu passei a ter só um enjoo forte e diarreia, né? E isso tudo me fez a ser uma pessoa emetofóbica. Sabe aquelas pessoas que têm problema de trauma de alguma coisa? Então, quem é emetofóbico tem trauma de vomitar, porque isso aconteceu comigo muitas vezes, foi sempre muito desagradável, sempre acordando de madrugada e passando muito mal, vomitando muito, que isso me fez ficar traumatizada e até ter medo de engravidar por causa do enjoo e do vômito. Mas então isso aí já me causou sintomas físicos, sintoma psicológico. Tá vendo como que uma comida ruim pode causar vários problemas e até sintomas psicológicos? E aí, a vida inteira eu senti refluxo, a vida inteira eu senti enjoo, assim, meu intestino nunca foi muito bom, sempre tendência a ser mais solto, né? E tudo isso mudou quando eu retirei o glúten da dieta. Mas antes disso eu vou falar pra vocês porque que eu sempre tive efeito sanfona. É, eu sou o tipo de pessoa que emagreci com dieta low fat, mas a dieta low fat ela fez mal pra mim porque meu cabelo caía, minha pele ficava cheia de espinha, eu ficava com fome toda hora, eu tinha insônia, eu tinha síndrome do pânico, associado a esses enjoos que eu tinha quando eu era mais nova e também continuei sentindo enjoo com a dieta low fat. Então ela não resolveu, ela só me emagreceu. E nem tudo que emagrece é bom, né, gente? A gente tem que buscar algo que emagreça e ao mesmo tempo faça bem pra nós. Então uma dieta low fat não foi completa pra mim. Aí quando eu comecei, e também teve uma época que eu fui vegetariana e que eu fiquei bem gordinha mesmo, e meus triglicerídeos eles passaram de 150. Então, assim, a base da minha alimentação era massa, era farináceo e massa. E em vez de comer um ovo com um vegetal, o tipo de vegetarianismo que eu fazia, eu comia lá uma macarronada com um molho de qualquer coisa enriquecida com amido. Então acabou que era um tipo de vegetarianismo muito fast food. Isso é o erro. Muitas pessoas se transformam em vegetarianas, acabam comendo mais carboidrato refinado do que comida de verdade, né? Mas isso não impede a pessoa vegetariana dela conseguir um vegetarianismo mais baseado em comida de verdade. Aquela pessoa vegetariana que sabe que a carne não faz nenhum mal, nem a gordura, e quer seguir um vegetarianismo mais ideológico. Aí é problema dela, e eu não discuto com essas pessoas, não. Agora, ser vegetariano porque acha que a carne faz mal e a gordura faz mal é meio que um equívoco, não tem nenhuma comprovação científica disso. Só tem as gorduras boas e as gorduras ruins. Eu não posso falar muito sobre tudo, porque senão não vai dar tempo de eu falar da minha história toda. Então, foi assim, passei mal quando era criança, depois isso durou até a época que eu comecei a comer comida de verdade e tirar o glúten. E teve a fase que eu era vegetariana antes de tirar o glúten, que eu fiquei bem gordinha, com os triglicerídeos altos. E eu sempre tinha acne, meu cabelo sempre caía, eu sempre ficava enjoada. E depois que eu tirei o glúten, tudo isso mudou. E não vou, assim, dizer só o glúten. É claro, comer comida de verdade, cozinhar com banha de porco, com óleo de coco, com azeite de oliva, comer raízes, comer carne da tua forma integral, com a gordura natural dos alimentos, o ovo com a gema. Vocês sabem, né? Quem segue uma dieta à base de comida de verdade sabe o que eu estou falando. Então isso fez o meu cabelo crescer, a minha pele ficar mais lisa, o meu intestino melhorar. Se bem que o meu intestino melhorou mesmo, assim, claro, ele foi agredido a vida inteira. Então com certeza o meu microbioma intestinal estava bem
tava bem ruim, mesmo na época que eu comecei a fazer uma dieta boa. Então ele melhorou um pouco, ó, só que ele melhorou mais ainda quando eu comecei a usar o kefir, que é um probiótico. Depois eu falo pra vocês sobre ele, porque se eu falar tudo aqui não dá tempo. Aí outras coisas que aconteceram depois, né, que eu comecei a fazer uma dieta à base de comida de verdade, foi eu desenvolvi um problema na adrenal, né? Eu tive deficiência de cortisol, ainda estou investigando a causa. Eu acredito que seja fadiga adrenal, porque eu passei por um estresse prolongado, mas assim, pode também ter sido uma doença autoimune, porque a insuficiência adrenal, o Addison autoimune, porque eu, mesmo quando depois que eu passei por uma dieta à base de comida de verdade, eu comia glúten no final de semana de vez em quando, e ele tem aquela associação com as doenças autoimunes, e foi nessa época que de repente eu desenvolvi e não sabia, né? Eu sentia que os sintomas da insuficiência adrenal se agravavam mais quando eu comia glúten e ainda me davam sintomas gastrointestinais fortes. Eu comecei a comer glúten só no final de semana, assim, ou só esporadicamente, quando tinha uma festa. Isso não me causava mal nenhum. A partir de um certo momento, uma torradinha no final de semana, um bolinho, uma coisa assim, já começou a me fazer muito mal. E eu nunca deu positivo em doença celíaca, né? Então, realmente, se eu fosse você e tivesse sintomas desagradáveis, tentaria fazer um teste sem glúten, porque a maioria das pessoas que tiram o glúten da dieta, elas conseguem ter algum benefício, né? Então, aí, assim, por mais que várias coisas boas tenham acontecido, eu desenvolvi essa fadiga adrenal. Mas não teve nada com comer comida de verdade, gente. Pelo contrário, comer comida de verdade me deu, assim, forças para aguentar os sintomas negativos da exaustão adrenal. Aí eu comecei a fazer autohemoterapia, eu comecei a tomar vitamina D3, comecei a suplementar vitamina C também. Aí umas que eu tava tomando na época, a B5 e a coenzima Q10 também que me deram, que ajudaram, que conseguiram melhorar, me dar gás pra ficar melhor, né? Porque é uma fadiga chata pra caramba, né? Você ficava em pé, ficava cansada. Pra malhar, o treino não rendia. Então era aquela fadiga e eu comecei a ficar morena. Porque eu falei pra vocês no vídeo da adrenal, né, que tem um hormônio que ele aumenta quando a nossa adrenal não tá trabalhando direito, que é o ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. Ele aumenta muito quando a gente tem ou fadiga adrenal ou insuficiência adrenal, e a nossa pele começa a ficar escura, a gente começa a ficar bronzeada. Tá vendo essas manchinhas aqui, ó? Então, mesmo que eu esteja melhor, daquela época ele manchou um pouco a minha pele, por mais que a minha pele tenha voltado ao branco normal dela. Tem essas sardinhas aqui, ó. Não é natural, isso aqui foi adquirido na insuficiência adrenal. Eu acho que é fadiga adrenal porque os sintomas nunca foram tão intensos assim quanto as pessoas que têm a Addison mesmo, que é a insuficiência adrenal. Então, a minha médica também acredita que é fadiga adrenal. E tudo que eu estou fazendo, né, automoterapia, suplementação, alimentação, kefir, depois disso tudo, a minha adrenal começou a parecer que está trabalhando melhor, né? Talvez ela tenha... E eu faço tratamento com hormônio bioidêntico, com a hidrocortisona base. O hormônio bioidêntico ele é melhor para a nossa reposição hormonal, porque ele tem a composição molecular idêntica à do nosso organismo. Então, fica mais fácil, eles encaixam melhor no nosso organismo. Já os outros são sintéticos, e eles são sintéticos, e eles não são, como eles não são iguais ao do nosso organismo, eles provocam certos efeitos colaterais. Então eu tô me dando super bem, a minha adrenal tá se recuperando, eu não sei se era qual etiologia, mas tudo que eu tô fazendo tem dando certo e os exames estão mostrando que ela está melhorando. Inclusive eu tive uma remissão de hipotiroidismo. Quando eu comecei com problema adrenal, meu TSH estava alto e eu estava com anticorpo antitireoide, isso que representa uma tiroidite de Hashimoto, que é um hipotiroidismo de origem autoimune. Que depois que eu fiz a autohemoterapia, comecei a recorrer à reposição hormonal e tudo, houve uma remissão, porque minha tireoide voltou a trabalhar normalmente, os exames não constam mais os anticorpos anti-tireoide, anti-TPO, né, que se voltam contra a tireoide, e os meus hormônios tireoidianos estão legais, o T3 e o T4 estão normalíssimos, não existe mais hipotireoidismo. Então, desse conjunto de coisas que eu fiz, serviu
pra ajudar nisso aí. Também que existe o fato de que quando você tem problema adrenal, ele afeta a tireoide também. Então também pode ter melhorado por eu ter feito a reposição hormonal, né? Então não posso culpar uma coisa só, eu tenho que culpar o conjunto de coisas que eu já faço, entendeu? E agora o meu intuito mesmo é a remissão desse problema adrenal. De qualquer forma, assim, isso não me afetou muito porque eu fico ótima com a reposição hormonal e eu fico feliz de saber que eu não tô tomando um medicamento, que eu tô repondo só um hormônio bioidêntico. Se eu estivesse tomando um hormônio sintético, estaria causando efeitos colaterais. Como ele não é sintético, como a hidrocortisona é bioidêntica, eu tô tranquila, sem culpa nenhuma nessa reposição. E também o método que eu uso pra ver se o meu cortisol tá legal, pra ver se a minha adrenal tá boa, eu faço o exame hormonal salivar, que é a forma de você ver o hormônio livre, o hormônio que está atuando no teu corpo, o hormônio que entra na célula. Porque o sangue ele fica ligado à transcortina. Então, muitas vezes ele mostra só a reserva ou confunde com algumas proteínas e não o valor real do hormônio. Então, a melhor forma de você ver se o hormônio está ativo no teu organismo é fazer a dosagem hormonal salivar, e o cortisol é bom a ser feito em 4 períodos: manhã, tarde, noite, madrugada também. Se você acordar de madrugada para ir no banheiro, geralmente é o seu cortisol que está aumentando. Então, eu também fiz madrugada e eu controlo assim. Então, eu acho que eu falei tudo pra vocês, né? E tá vendo como que isso tudo, essa má alimentação gerou várias coisas psicológicas também? Essa emetofobia, esse medo de vômito, esse transtorno. E também eu tinha muita síndrome do pânico relacionada com isso, né? E aí eu falei pra vocês que eu tinha muitas espinhas quando eu fazia low fat, cabelo caía, ficava um pouco mais gripado do que agora. Agora, se eu ficar doente, eu me recupero rápido e raramente me dá alguma doença. Então, meu organismo tá mais forte. Então, pessoal, não tem como eu me aprofundar sobre todas as coisas, senão o vídeo vai ficar muito comprido. E só pra dizer pra vocês, eu não faço paleo nem low carb, eu defendo as duas dietas, só que no meu caso, eu não preciso de low carb porque eu sou uma pessoa que, comendo carboidrato gentil, continuo mantendo a saúde e o peso. Se eu comer batata, arroz, raízes, batata doce, não acontece nada, tapioca também não acontece nada. Então, e eu não vou dizer que eu sou paleo, porque tem coisas que não são paleo que eu consumo também. E então cai naquele negócio, do pode, não pode, isso é paleo, isso deixa de ser. Então eu prefiro não me rotular, continuo defendendo as dietas. Se você é totalmente paleo e quer ser assim, beleza, eu te dou maior força. Mas eu prefiro não me rotular, eu prefiro dizer que eu como comida de verdade. E nem sempre assim eu tenho acesso às coisas mais perfeitas. Eu não posso comprar carne orgânica, eu não posso comprar bacon artesanal, eu não posso comprar ovo caipira, então eu como lá o frango que foi confinado mesmo e que come ração, porque é melhor do que nada, né, gente? Eu como a carne lá de boi, que pelo menos a carne de boi brasileira, mesmo ela não sendo orgânica, a gente sabe que metade do ano o gado é criado solto. Então, isso torna uma carne melhor do que nos outros países, né? Então, assim, eu como o que eu tiver acesso para comer. Se eu não tiver dinheiro para comprar uma coisa assim perfeita, eu vou comprar o bom, que é melhor do que nada. O ótimo não pode ser inimigo do bom. Tá legal, pessoal? Espero que tenham ajudado vocês. Esse aí foi o meu relato de tudo que eu falo. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, mas para não ficar o vídeo muito grande, eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!